Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então tá bom, isso é importante. Ô, gente, eu gostaria de falar de uma doença que atinge também os animais, apesar de ser doença de humanos. Mas aproveitando que vocês estão aí, ou para vocês também que caíram de paraquedas no meu canal, gostaria de pedir para vocês, deixem o like no início. Se gostar do assunto, deixa o like apertado. Se não gostar, pode retirar, não tem problema. Queria pedir a vocês também que se inscrevessem no meu canal. Apertasse o sininho de notificações todas, para todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, vocês serem notificados. E compartilhar o assunto, se você achar interessante, que pode ajudar outras pessoas, outros tutores, né? E assim o YouTube entender que meu assunto é interessante, é relevante e está recomendando para outras pessoas, tá? Hoje eu vou falar a respeito de cachorro tem Alzheimer. Mas primeiro eu vou explicar a vocês o que é o Alzheimer. O Alzheimer, ele é uma doença progressiva, sabe? Ele dá uma degeneração cognitiva na pessoa. A pessoa, com o passar do tempo, ela começa a não reconhecer os familiares, ela passa a esquecer que comeu. Falo porque já cuidei de pacientes assim. Esquece que comeu, pede comida o tempo todo, fala que tá com fome e tá com a barriga cheia. A gente tem que dar remédio, às vezes, na mão, na boca, ou pôr na mão e pôr remédio na boca para ela lembrar que ela levou a mão na boca. Mas muitas vezes ela esquece, porque a doença, ela vai danificando os neurônios, né, gente? E é uma doença que ela é bem fácil de se detectar, né? Com uma tomografia computadorizada. Mas o Alzheimer, ele dá mais em idosos, tá, gente? Então, por isso que eu falo com vocês que quando você perceber que um parente seu já está idoso, começando a esquecer as coisas, né? Ele não sabe onde ele está. Às vezes ele está dentro da casa dele, ele fala assim, eu quero ir para minha casa. Já pode ligar o sinal de alerta. Não deixar nunca sair sozinho na rua, porque senão esquece de voltar para casa, não sabe o caminho, entendeu? Então, assim, e com o passar do tempo, ele esquece até dos entes queridos dele. Ele passa a não lembrar quem mais, quem é o filho, quem é a filha, esquece os nomes. E a doença vai progredindo. Mas assim como para os animais, existe também para os humanos remédios que ajudam a diminuir, não sarar, não tem cura, a diminuir o progresso da doença, tá bom? Esse foi o conceito que eu dei do que é Alzheimer. Agora eu vou falar, o animal pode ter Alzheimer? Pode. Tanto o cachorro como o gato. E também os nossos amigos mais próximos, né? Os macacos. O cachorro, gente, ele pode ter uma demência que apresenta alteração no ciclo do sono vigília dele. Igualzinho as pessoas com Alzheimer. Só que as pessoas que já estudaram a respeito da doença, no animal, não se sabe se essas mudanças podem acontecer
no cachorro quando ele dorme à noite ou de dia. O que é essa alteração sono-vigília? Essa alteração sono-vigília é quando a gente está entre o sono, a vigília e o sono profundo, que é o tal do sono REM, que a gente fala aí nas pessoas, né? A madorna. Entre o sono, a madorna, a gente fala madorna, né? Mas é sono vigília e o sono profundo. O cachorro está dormindo, você põe a mão nele, ele mexe a cabeça, ele acorda. Ou seja, ele não está no sono profundo. Isso pode acontecer tanto durante o dia, quando ele dorme, como à noite. Você acha que ele está dormindo e ele não está dormindo. Muita gente fala, médicos falam, já vi reportagens também, já li a respeito de que a falta de sono causa demência e déficit de cognição para Alzheimer também em pessoas mais jovens, por causa da falta do sono, por falta de dormir. Tem gente que troca o dia pela noite. Isso é muito grave, isso é muito sério. Isso aí lá na frente, ó, anos mais lá na frente, na sua velhice, você vai ter o Alzheimer muito mais rápido, por causa da deficiência do sono. Porque o sono é que descansa o corpo, que descansa a mente, né, gente? Então a gente tem que atentar para essas coisas. A gente tem que atentar para essas coisas. Se você tiver um trabalho que você é obrigado a trabalhar à noite, tem gente que trabalha de horário, né? Um dia da semana tá de tarde, um dia tá de manhã, um dia tá de noite, mas pelo menos no dia que tá em casa dorme. Agora tem gente que trabalha só noite. Pode adicionar o noturno, vou ganhar um pouco mais. Mas lá na frente, ao longo da vida, vai ver o resultado, né? Então, o cachorro, que sintoma a gente pode perceber que ele está começando com o sintoma do Alzheimer? Ele fica um cachorro desorientado, né? Ele não sabe para onde ele vai, e às vezes ele está no terreiro da casa dele, você chama ele, ele não entende o que você está falando, ele fica desorientado. Ele gira em torno de si mesmo, como se quisesse pegar o rabo. Ele gira em torno de si mesmo. Ele tem interação na hora do sono, né? Para ele tanto faz dormir de dia como de noite, acordar de madrugada. Ele não tem noção de tempo, ele perde a noção do tempo, ele não sabe o que é dia, ele não sabe o que é noite. Por isso que eu falei com vocês ali atrás, que entre o sono e a vigília, o cachorro pode estar acordado e não ter o sono profundo, que é o sono REM, que eu expliquei a vocês. Ele não sabe se é dia, se é noite, ele dorme a qualquer hora, né? E ele não tem sono profundo. Esta é a diferença, tá? Ele pode ter inquietude, ele pode ter inquietude de dia, ele pode ter inquietude de noite. Então, o que o tutor tem que fazer? Se for um cachorro pequeno, pega ele no colo, faz nele um carinho, conversa com ele. Ele vai entender tudo que você está falando. Pode ser que daqui 2, 3 horas ele não se lembre do que você disse. Tô aqui, fica calmo, fica tranquilo. Tô cuidando de você. Ele vai ouvir, ele vai entender. Porém, daqui um tempinho ele pode não se lembrar mais. Igual em gente. Ele pode evacuar e urinar em lugares não comuns, que ele tinha, assim,
habitual, em lugares habituais que ele fazia. Por exemplo, se você mora num apartamento, o seu cachorrinho não tem Alzheimer. Ele tem o hábito de urinar e defecar no tapetinho, né? Com o passar dos anos, gente, isso aqui eu tô falando de cachorros idosos, tá? Porque cachorro novo não tem Alzheimer, não. Pode ter outro tipo de doença que venha afetar o cérebro dele, mas eu tô falando do Alzheimer no animal. Ele tem o hábito de usar o tapetinho higiênico, se você mora em apartamento. Com o passar do tempo, você percebe que ele tá fazendo xixi no chão, que ele tá evacuando no quarto, ele urina em cima da cama, ele evacua no chão do banheiro. Você vai vendo que ele tá perdendo a noção de que o hábito dele de fazer as necessidades fisiológicas dele era no tapete. Aí você vai vendo que ele já está ficando desorientado, até porque ele está evacuando e urinando em lugares diferentes. Ele não está indo sempre no mesmo lugar. Então você vê que ele já está ficando desorientado, ele não sabe aonde ele está indo fazer as necessidades fisiológicas dele, né? Eles ficam menos interagidos com o dono. Eles ficam mais sozinhos, eles ficam mais quietos, né? Eles não brincam muito mais, né? Igual eles têm mania de brincar, de bolinha, a gente chama, eles vêm, né? Eles não têm mais essa interação com o dono, eles perdem essa cognição, né, de obediência. Você chamou, às vezes ele escuta, mas ele não sabe que é você que chamou nele. Esquece o nome. Igual a gente. Outro ponto também, gente, muito importante, ele perde o apetite. O cachorro perdendo o apetite, gente, ele vai lembrar que ele precisa comer? Não, ele não vai lembrar que ele precisa comer. Então é preciso que você ponha a ração na boquinha dele. Entendeu? Se for um cachorro idoso, a ponto de não ter dentição, molhe um pouquinho a ração no leite para dar um saborzinho. Ou então coloca um pouquinho na água para ela ficar macia, para ele mastigar. Que ele pode se esquecer de comer, de ter comido, mas ele vai estar com a barriguinha cheia. Mostra ele o potinho de água. Se ele esquecer de beber água, dá ele água. Se ele não tiver mais a destreza, né, de beber a água, puxar a água com a língua para dentro da boca, como um cachorro normal, porque ele é idoso, ele não lembra que ele tem que fazer isso, puxa uma seringuinha e já tá na boquinha dele. Sabe por que, a gente tem que abraçar a causa da doença do bicho? Porque quando ele chega nessa fase, é igual a gente. No ser humano, a gente dá dieta por uma sonda que chama sonda gastroentérica. É uma sonda que é colocada na barriga. E a gente dá alimentação para o paciente através de um potinho de plástico. Liga no paciente, aquilo ali alimenta ele não precisa comer pela boca. Mas você não vai fazer isso no cachorro. Não existe fazer isso no cachorro. Então você tem que ter um pouco de paciência e fazer isso por ele. Nem que você macera, faz aquele bolinho de carne pequenininho, vai pondo na boca dele, ele vai ver que é comida, ele vai comer. Porque vai chegar um ponto que ele vai esquecer que ele tá... Se ele tem fome, se ele não tem fome, ele esquece, né? Então, o que causa? Vamos ver a causa. O que causa Alzheimer em cachorro e em gato?
Gente, o que pode causar uma doença degenerativa dessa muito grave são lesões, assim, gravíssimas, como doença cardíaca e renal. Se o seu cachorro tem pressão alta, tem cachorro que tem pressão alta, tem cachorro que tem infarto. Eu tive um gato muitos anos atrás, que eu achei ele morto na porta da minha casa, fiquei desorientada. Levei ele no veterinário, falei, eu quero que faça uma autópsia dele, eu quero saber de que ele morreu. Gato dotado de saúde, 12 anos. O veterinário falou comigo, espera aí um pouquinho, vou fazer a autópsia dele. Depois, se você quiser ver, é uma opção sua. Gente, sabe o que me surpreendeu? O gato era cardiopata. Ele teve uma ruptura de aorta abdominal. A aorta abdominal é uma veia calibrosa. Falo na gente, tá? Mais ou menos do calibre de um dedão polegar. Então, quando essa aorta se rompe, que seja por igual ele, né? Era cardiopata, teve essa ruptura de lesão. Quando você leva um tiro, uma facada, até você correr com essa pessoa com uma urgência para rafiar essa artéria da largura do dedo, você já morreu, porque não dá tempo, entendeu? Então, assim, e doença renal crônica. O bicho urina um pouquinho, você não tá nem aí, um pouquinho. Às vezes o xixi tá clarinho, tá amarelinho, tá mais branco que amarelo. Você vê que ele não tá expelindo as escórias corporais dele na urina. Ele até bebe a água, bastante água, ele bebe. Mas quando ele vai fazer xixi, o xixi tá branco. E qual o xixi normal de um animal e da gente? Ele está amarelo. Se está amarelo, é porque está eliminando as coisas ruins. E as coisas boas estão sendo absorvidas pelo organismo. Não é verdade? É assim que funciona, né? Então, como que a gente trata isso aí? A gente pode dar remédios paliativos, gente, né? Para diminuir a aceleração e a progressão dessa doença. Porque se não tratar, o animal vai sofrer mais rápido. Porque essa doença causa sofrimento. Ele se sente alienado, ele se sente sozinho, ele não conhece ninguém. Ele morre mais depressa. Então a gente dá um remédio que se chama... Gente, eu vou olhar o nome aqui, porque é um nome muito complicado, tá? Selegilina. Dá um remédio chamado selegilina com vitaminas para ele. Uma vitamina B12, uma vitamina E. Tudo ajuda, sabe, gente? Tudo ajuda a diminuir a aceleração da doença, né? Essa selegilina, ela ajuda a melhorar muito o fluxo sanguíneo. Porque a demência, tanto em gente como em animal, é porque os neurônios vão morrendo, gente. A gente tem certos números de neurônio na cabeça. Os animais também. Então, à medida que vai lesando, que eles vão perdendo as funções, eles vão morrendo. É a lei da vida, né? A gente vive e morre, os órgãos também vivem e morrem. É a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Dá, assim, um antioxidante, tipo ômega 3, espetacular. Ômega 3, olhinho de bacalhau, olhinho de sardinha. Você abre uma latinha de sardinha assim, ó. Pega um pouquinho daquele olhinho, não muito também, né, gente? Porque você não sabe se o seu bicho é cardíaco, né? E esses olhinhos costumam ir nas veias, né? Só para dar um sabor para eles, né? E começar, gente, a mostrar a eles, porque com o passar do tempo também, eles perdem o olfato. Você chega a comidinha assim perto do narizinho dele, ele cheira.
porque ele perde o olfato. Então, você tem que abraçar a causa do animal, aquilo que eu falei. Pegar ele no colo, conversar com ele. Isso não uma vez por dia, é toda hora. Para ele saber que ele tem alguém, que ele tem uma companhia, que ele não está sozinho, né? A causa física, eu vou falar a causa física relacionada às condições do cachorro numa situação dessa que você pode perceber, os olhos. Os olhos do seu cão, se ele estiver fixo em um lugar, ou ele olhar repentinamente para outro lugar e ficar fixo, pode observar que alguma coisa está acontecendo, tá? Um outro sintoma bem clássico também, o cachorro idoso tem catarata e glaucoma. A catarata, gente, como em humanos e em animais, é como se fosse uma nuvenzinha branca que dá aqui, ó, em volta da íris. Essa bolinha preta que a gente tem no olho chama íris. Vai ficando anuviadozinho assim, ó. Essa parte colorida do olho também vai ficando anuviadozinho, pode causar cegueira nele, tá? A catarata é isso. E também o glaucoma. O glaucoma é a pressão alta dentro do olho. Isso tudo pode causar a cegueira no seu cachorro. Então você pode perceber que às vezes ele tá parado assim, ó, ele tá assim, ó. Olhando para o nada, olhando como se estivesse olhando para o horizonte. Viu, gente? Então, vocês têm que perceber, assim, pequenos sintomas, são pequenos sintomas, que às vezes te atenta para uma doença grave do seu bicho. Aí você corre para o veterinário. Porque tem remédio para não deixar a doença evoluir com tanta rapidez e dar uma qualidade de vida melhor para o seu animalzinho, né? Os cães, gente, eles sabem diferenciar as pessoas pelo cheiro, né? Ao longo da vida dele, vamos supor que ele tenha lá 15 anos. Ele sente, ele conhece o dono dele pelo cheiro, né? Mas como eu disse lá atrás, na hora dele comer, quando ele já tá com problema, ele perde essa habilidade do olfato. Então ele passa a não conhecer nenhum dono, sabe? Então, com isso é o que eu falei. Conversar, né? Conversar. Porque às vezes ele não conhece o cheiro, mas ele tem, escuta, ele ouvindo a voz, ele sabe que é o dono dele que tá com ele, tá? Porque o cachorro, ele é visão, olfato, paladar e audição. Ele pode não sentir o gosto, mas se você pôr na boquinha dele, ele vê que é coisa de comer, ele come. Por isso, cuidar de um bichinho com Alzheimer é muito complicado. Você tem que ficar por conta. Tem que ficar por conta. Porque ele sozinho, ele não sabe nada. Ele vai esquecer tudo. Ele é igual a gente, gente. Igual a gente. Vai chegar uma hora que não tem jeito. Então, esses medicamentos que eu falei, o Selegina com a vitamina E, ela aumenta o fluxo sanguíneo do animal. Ou seja, o sangue vai irrigar mais os neurônios. Então, eles não vão perder tanta conexão, né, entre eles. Ele vai diminuir um pouco esse aceleramento da perda da memória do cachorro. Entendeu? Você pode enriquecer, né, o déficit cognitivo desse animal. Como? Você pode fornecer brinquedinhos diferentes para ele, que chame a atenção dele,
né? Um chocalhinho de criança, né? Que não faça muito barulho, né? Chocalhinho de criança. Uma bolinha diferente. Você pode... Vamos supor que seu cachorro já sabe sentar, levantar, deitar, rolar. Você pode começar a ensinar ele com os comandos. Ou esses mesmos, se ele já estiver esquecido. Você manda ele fazer as mesmas coisas de novo. Se ele fizer, beleza, sinal que a cabecinha dele não tá boa. Você pode ensinar ele outros. Se você mandar e ele não fizer, é porque ele já esqueceu. Manda ele fazer de novo. Para ele vai ser novidade. Entendeu? Para ele vai ser uma novidade, porque ele não vai lembrar que ele já fez, né? Então, como eu disse para vocês, a catarata e o glaucoma pode acontecer uma cegueira progressiva no cachorro também. Então, gente, à medida que o cachorro for envelhecendo e ele for tendo essa cegueira, ele não vai ficar andando para todo lado na sua casa. Se ele ficar andando para todo lado na sua casa, ele vai ficar batendo cabeça na parede, nas portas. Chega cachorro ter que ficar deitadinho, ele não se levanta, ele fica mais prostrado. Aí cabe a você, o tutor dele, que ama ele, que ficou com ele esses 15 anos, 18, tem cachorro que vive até 18 anos, né? Que foi seu companheiro a vida toda, nunca te abandonou. Não abandonar ele neste momento. Se ele estiver deitadinho no lugar, de tempo em tempo, pega ele, abraça ele, faz ele caminhar. Caminhar, ele sabe caminhar. Ele só não vai levantar e andar sozinho porque ele não está enxergando. Abraça ele pela cinturinha assim, ó. Leva ele no terreiro, no lugar onde ele tinha o hábito de fazer xixi, de fazer cocô. Leva ele para ele fazer. Depois volta do mesmo jeito. Ou leva ele no colo. Observa se ele muda de posição quando ele está deitado. Ou se ele esquece que ele está numa posição só. Porque numa posição só pode abrir ferida na parte sacral do cachorro, cotovelo, tudo que ele apoia para deitar, né? A lateral da coxa, assim, ó. Se você vê que ele passou de 2, 3 horas naquela posição, vai você mesmo, vira ele para outra posição, passa a mão nele, faz um carinho nele. Isso tudo ajuda, gente. Gente, o amor cura. Essas doenças que não têm cura, você pode dar qualidade de vida para ele. E o dia que ele já estiver no final da vida, né, gente? O cachorro de 18 anos, ele já é um tataravô na vida. Porque a idade do cachorro cada um ano é 4, né? Imagina um bicho com 15, 18 anos. Já tá super velho. Quando você vê que não tem jeito mais, que ele já não tá bebendo água, que ele já não tá aceitando a comida do jeito que você quer, que eu te ensinei, tem que fazer, leva no veterinário. Se o veterinário falar assim, ó, ele já tá nos finalmente, ele não tá aguentando mais nada. Vamos encerrar o sofrimento dele? Gente, não seja egoísta. Eu sou a favor da vida sempre. Principalmente de bicho, de gente. Sou técnica de enfermagem, meu juramento foi cuidar. Eu cuido. Eu me formei com 21 anos. Eu tenho 51. 30 anos que eu cuido de gente. Mas principalmente o animal, porque ele não sabe falar. Ele demonstra com atitudes o que ele quer. Mas quando o veterinário, que é mais experiente do que eu, que estudou, virar e falar assim, Regina, ó, não dá mais, por exemplo, seu animal não tem qualidade de vida mais. Se você sair hoje para viajar e voltar daqui 3 dias, você acha ele morto dentro de casa, porque ele não vai comer, ele vai beber água, pode estar deitado em cima de fezes, de urina, porque ele não vai sair do lugar.
Vamos acabar com o sofrimento dele? Eu vou sentir pra caramba. Vou. Mas eu vou concordar com o profissional. Eu vou concordar com o profissional. Porque ele é mais estudado que eu. Ele sabe tudo de bicho, eu não sei. Cuidei de gente, estudei para cuidar de gente. Então eu não posso ser egoísta. Querer aquele animal a qualquer preço. Porque quem tá sofrendo é o bicho, não sou eu. Entendeu, gente? Mas enquanto você puder cuidar, cuide. Sabe por quê? Porque lá na frente, Deus te recompensa. Tudo que você faz de bom aqui na terra, gente, seja para pessoa, para criança, para idoso, para animais, para seres inocentes, né? Deus te recompensa lá na frente. Pode ter certeza, tá? Muito obrigada a vocês por ter me ouvido com paciência, né? Um beijo. Não se esqueça que like, tá bom? Bom dia. Muito obrigada.